Olá pessoal, tudo bem? O verdadeiro derrotado nas eleições francesas chama-se Emmanuel Macron. Ainda que ele tenha feito um pacto com o diabo, ou seja, se associou à esquerda radical para tentar barrar o avanço de Marine Le Pen, o que nós temos, enquanto números absolutos de cadeiras no parlamento, é um avanço legislativo do partido chamado no Brasil de extrema-direita, de maneira bastante bocó, convenhamos. Nós temos que Emmanuel Macron fez de tudo com seus asseclas e aliados do Nova Frente Popular, que envolve centenas quase de partidos à esquerda, para tentar barrar o avanço do partido à direita, e assim conseguiram, mas não significa que o partido de Marine Le Pen não teve uma vitória, e é sobre isso que nós iremos comentar no vídeo de hoje. Acompanhe a nossa análise. Olá pessoal, tudo bem? Então, as eleições da França, muito aguardadas, vamos observar e tentar compreender o que aconteceu, qual que é o atual cenário e por que eu digo sim que a direita, no caso a direita de Marine Le Pen, avançou e avançou de maneira bastante significativa, sobretudo quando nós olhamos no retrovisor, ou seja, quando nós olhamos o histórico do partido à direita na França e como é que ele tem ganhado espaço e força a cada nova eleição que surge. Mas antes, você que quer aprender geopolítica e saber tudo que ocorre no cenário internacional, compreender a diferença entre direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda e assim por diante, e o quanto tais grupos são diferentes em cada país, porque uma coisa é pensarmos na esquerda brasileira, outra coisa é pensarmos na esquerda nos Estados Unidos e assim por diante, aprender sobre a história da União Soviética, a geopolítica da Rússia, da China, em aulas gravadas, venha para o território geopolítico, ter informações todos os dias, informações confiáveis a respeito do que acontece na política internacional. Conheça o nosso universo que trata de geopolítica, que é uma comunidade com aulas gravadas, aulas ao vivo toda semana, analisando o principal cenário geopolítico da semana e as informações diárias. A descrição, ok? Para você ter acesso a tudo isso está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, vem estudar com a gente. E avançando aqui, a novidade é a esquerda se unificando sobre os mais variados grupos, no caso, para tentar barrar o avanço da direita de Marine Le Pen, que promete apenas ter adiado a sua vitória. Vamos acompanhar aqui algumas imagens para que nós compreendamos por que eu afirmo dessa maneira. Mas antes, vamos olhar a foto de quem realmente foi derrotado na minha concepção. Aí, Emmanuel Macron votando, após ter votado. Um detalhe curioso é que as eleições na França, presta atenção, as eleições na França feitas em papel, Muito curioso isso. Quando vocês observarem as eleições que ocorrem mundo afora, percebam as pessoas indo votar utilizando cédulas de papel. Certa vez eu fiz um comentário dizendo que poucos os países adotam em 100% as urnas eletrônicas, Algum imbecil falou que era mentira. Então viaje para os 193 países da ONU, Lazarento, para você ver no processo eleitoral como é que funciona a olho vivo ali, ok? Porque só as informações, quando não condizem com o politicamente correto, acaba caindo na dúvida, na mentira, no que se chama de fake news, de maneira idiota. Bom, nós temos aí então, voltando, o Macron foi votar, e saindo da cabina de votação, vamos observar o que aconteceu. A grande pergunta que nós nos fazemos é: avanço da direita? Eu diria que sim, mas não em relação ao primeiro turno, e sim em relação a 2022. Em 2022 nós tivemos um resultado eleitoral onde o partido da Marine Le Pen, o Reunião Nacional este partido ficou com 88 cadeiras, tudo bem? Então ficou em terceiro lugar, permanece em terceiro lugar, não é? Isso é fato importante, porém com um avanço, e isso é importante que nós observemos, tudo bem? Já vamos tratar disso. Então, o partido à direita ficou melhor agora no resultado eleitoral de 2024 em relação a 2022. Esse é um fato importante, certo? Marine Le Pen, naquele contexto das eleições de 2022, ela sai derrotada para a presidência e, apesar disso, o seu partido conseguiu ali a terceira posição junto ao parlamento francês, ok? Agora, permanece-se sim o terceiro colocado. Quando nós comparamos o que houve agora e o que houve em relação ao primeiro turno, nós temos uma certa desidratação. Por quê? Porque a esquerda se unificou ao Macron justamente com o objetivo de barrar o avanço eventual da direita, no caso do partido de Macron, enfim,
Porque quando nós observamos o que foi o resultado eleitoral do primeiro turno, digamos assim, a primeira volta, enfim, nós temos ali que o reagrupamento nacional ficou com 33% dos votos. Teve menos, não é, votos agora. Por quê? No segundo turno, o que aconteceu? O Nova Frente Popular, que é esse partido à esquerda, que teria ficado em segundo lugar no primeiro turno. Então, analisando aqui o primeiro turno, ok? Então, eles teriam ficado em segundo lugar com 28% dos votos, enquanto que o Macron teria ficado apenas com 21% dos votos em terceiro lugar. O que acontece? Nós temos, no segundo turno, os candidatos do Juntos, que é o agrupamento político do Macron, com uma aliança envolvendo a Nova Frente Popular, que envolve a esquerda francesa, os mais variados grupos anticapitalistas, socialistas, comunistas, pró-soviéticos, ecologistas, cultura woke, uma grande frente mesma associada às questões à esquerda, dos mais variados grupos, inclusive esquerdas nacionalistas que questionam a França, não é? Inclusive na União Europeia, ou mesmo parte dessa nova esquerda, da esquerda que não é necessariamente a favor do Estado israelense, certo? Ou parte ainda que adota a pauta da cultura woke, enfim, é bastante, não é, variado ali o número de grupos que perfazem essa nova frente popular. Este grupo que é opositor ao Macron, porque para eles Macron é extrema-direita, representa o capitalismo e tudo que não há de bom, né? Junto com o reagrupamento nacional, certo? Que é o partido da Marine Le Pen, eles se unificaram da seguinte maneira. Então, no segundo turno, se o candidato da esquerda tiver chances de vencer, não é? O partido do governo Macron, o governante ali, o candidato, melhor dizendo, ele não concorre, né? Foi isso que eles fizeram, certo? E vice-versa. Se o candidato da esquerda tiver chances de vencer, o partido do governo não concorre e vice-versa, não é? Se o candidato do governo tiver chance de ganhar, a esquerda abdica, não é, de participar das eleições e, portanto, não participaria. Teríamos que ver qual foi a renúncia, de fato, em termos proporcionais. Provavelmente os candidatos do governo Macron renunciaram bem mais, porque tiveram menos chance de vitória, apenas 21% dos votos no primeiro turno, certo? Então, provavelmente, eles abriram espaço para que a esquerda avançasse, não concorrendo ali em diversos cenários, enfim, diversas províncias e tal, né? Olhando aí, né, então, nós temos um avanço do partido da esquerda, eles obtiveram lá 149 votos, perfeito? No contexto de 2022, conforme nós podemos observar aqui. Agora, em 2024, eles tiveram um aumento considerável para 182 votos, perfazendo-se, portanto, a maioria. Perfeito? Eles terão que governar com o governo, ou o governo terá que governar com eles, enfim, eles já estão aliados, né, conforme nós podemos observar no processo eleitoral. Eles obtiveram, portanto, 33 cadeiras a mais, eles saíram vitoriosos, sim, é inquestionável, mas com a anuência do Macron. Quando nós olhamos para o partido do Macron, lá o Ensemble, tá, não sei a pronúncia correta, que teria 250 candidatos em 2022, a desidratação foi considerável, porque nós temos aqui 168 votos apenas. Uma queda considerável, quase 100 cadeiras a menos. Sendo mais preciso, 82 parlamentares a menos que apoiam diretamente o Macron. Então nós temos uma derrota significativa para Emmanuel Macron, que tira fotos na moita com Lula. Vocês devem ter visto isso, certo? E aí, no caso, o partido de Marine Le Pen, vocês têm ali 88 cadeiras, ficou com 143, não é a vitória que se observou ali no contexto do primeiro turno, mas é uma vitória. Continua sendo, sim, o partido terceiro colocado, enfim, sim, porém evidencia uma vitória significativa, porque aumentou em 55 o número de partidos, e candidatos no caso. O detalhe é que concorre tanto contra o partido do governo, que é o Juntos, bem como também contra o partido da esquerda, que, repito, envolve vários partidos ali e grupos, não é, associados às questões à esquerda, enfim, conforme nós mencionamos. E o Republicanos aí é um partido mais à direita, foi derrotado também, perdendo de 61 cadeiras para 45, certo? Outros partidos menores, enfim, obteve também um aumento. O que fica bem claro é que o partido Macron e bem como o partido Republicanos perderam de maneira significativa a eleição. E o grande vitorioso é a esquerda, que vai pautar muito ali no debate político na França, e vai ter a oposição da direita mais fortalecida, conforme nós podemos observar. Agora, aqui, avanço da esquerda, na minha opinião, sim, né, sem dúvida, com a anuência de Emmanuel Macron, certo? Um avanço, sim, da esquerda, mas com apoio.
perfeito? Do Emmanuel Macron, conforme estamos observando. Agora, quando olhamos para o exemplo aqui, o partido do Macron, olha vocês alguns dados curiosos, né? Eleições legislativas de 2022 e 2024. Vejam vocês o que acontece. Em 2022, aqui, o partido do Macron ficou em primeiro lugar com 5 milhões de votos, 5,8 milhões de votos, certo? 25% dos eleitores apostaram no partido Macron, certo? Agora, na segunda volta, aumentou consideravelmente, foram 8 milhões de votos, perfeito? E 38% do parlamento, e, portanto, conseguindo ali uma participação bem considerável, certo? Então, o governo Macron tem, nesse primeiro momento, eleições para a Câmara Legislativa que, de certa maneira, o beneficia e foi vitorioso mesmo. Agora, quando nós olhamos em 2024, o que aconteceu? Em 2024, o partido Macron ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 6 milhões e 800 mil votos, conforme nós observamos aqui, com 21% apenas, não é, do eleitor, perfeito? Com uma queda de 5,8%. Tudo bem? Agora, quando olhamos para o segundo turno, perfeito? Vamos observar o que aconteceu. O partido, não é, do Macron obtém 6 milhões e 300 mil votos. Então, do primeiro turno para o segundo turno, ok? Que eles chamam de volta, né? Nós temos uma queda de 500 mil votos, perfeito? Esses votos foram para os partidos à esquerda, ok? O Nova Frente, sobretudo ali, o Nova Frente Popular, e ficou com 21%, enfim, conforme nós observamos na queda ali de parlamentares. Na cor em amarelo, juntos, então, diminui a sua bancada junto à Câmara Legislativa na França. Olhando ainda aqui à frente, o partido de Marine Le Pen, no caso o Rassemblement National, antigo Front National, enfim, que é o partido à direita, tal. Nós faremos um vídeo aqui no YouTube para tratar da diferença de direita, esquerda, extrema direita, ok? Porque parece que só existe extrema direita para a imprensa imbecil, né? Muitas vezes. Nós temos aí, vejam vocês, em 2022 o partido ficou em terceiro lugar, né? No primeiro turno, 4 milhões de votos, perfeito? E no segundo, com 18%, terceiro lugar. Depois, no terceiro turno, diminuiu, ok? Ficou em terceiro lugar também, só que com 3 milhões e meio de votos. Olha o que aconteceu agora. No primeiro turno, 9 milhões de votos. Então, o partido de Marine Le Pen obteve 9 milhões e 300 mil votos, ficando em primeiro lugar. E só não permanece em primeiro lugar por conta da aliança que houve entre o partido do governo, não é, do Macron, com a Nova Frente Popular, o partido da esquerda, enfim, perfeito? E aí, nós temos agora que no segundo turno eles obtiveram 8 milhões e 700 mil votos, perfeito? Com 32% ali das cadeiras, enfim. Tudo bem? Aliás, 32%, tá. Perfeito? Então, o grande derrotado é o partido de Emmanuel Macron. E o vitorioso é justamente o partido à esquerda. No mais é isso. Bons estudos. E, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.